¿Sabías tú que hay en este momento una terapia que tiene el poder de diagnosticar si tú estás o no con el COVID? Y además de esto, paralizar el avance del mismo en su salud, impidiendo que tú te quedes muy enfermo o que quizás hasta llegue a la muerte, independiente de cómo esté tu cuadro de salud y cómo o con qué edad tengas? Asista a este video para que te enteres mejor de qué terapia es esta y cómo funciona en su cuerpo. Un gran beso a todos. Yo tengo un primo que vive en Francia y él habló que está veniendo más fuerte, que esta segunda onda del contagio, las personas están con sintomología mucho más fuerte. Entonces, yo no sé si es verdad, algunos están pensando que quizás no sea COVID, sea otra cosa, y no están hablando la verdad. Nunca se sabe porque las autoridades siempre ocultan muchas cosas. ¿Tiene alguna información sobre eso? De que oculten información, pues eso no, tampoco puedo asegurártelo. Lo que sí te puedo asegurar es lo que tiene que ver con par biomagnético y con las plantas, con los recursos complementarios, donde pues el abordaje de casos sigue siendo consistente. Estos meses, contábamos hace unos días que llevamos prácticamente 6 meses que nos comunicamos. Íbamos muy a la par, tanto Brasil como México, en la cantidad de casos reportados, y eso ha sido consistente. Es muy probable que tanto ustedes allá en Brasil como nosotros de este lado en México realmente no tengamos un rebrote, porque realmente continuamos con esa primera oleada que mencionabas, que en ningún momento ha descendido y más bien ha tenido un ligero declive y tiene un repunte más bien, ¿sí? O sea, no es una segunda oleada para este lado, sino más bien ha sido algo que permanece constante. Entonces, pues geográficamente, genéticamente, microbiológicamente, la interacción de las diferentes zonas geográficas es la que está marcando la pauta. Que sea propiamente una cepa más agresiva, para lo que a nosotros respecta, desde un inicio lo comentamos y continuamos con ese canal. Realmente coronavirus, un virus de ARN, un virus que nos va a dar y nos va a seguir dando información conforme pase el tiempo, establece resonancias, establece comunicación con otros microorganismos. Para efectos de par biomagnético, una persona de ninguna forma muere solamente por la actividad de un virus. Las personas llegan a tener complicaciones por la interacción de ese virus con otro tipo de microorganismos. Esa es la gran ventaja que nos aporta par biomagnético, poder identificar esas resonancias y corroborarlo en lo oficial. Cuando una persona tiene complicaciones a nivel hospitalario, por ejemplo, en un alto porcentaje esas complicaciones son por microorganismos que se denominan oportunistas y no necesariamente por coronavirus. Sí, perdón, se me pasaba el detalle de por ahí La la traducción. traducción también. ¿Sí? Tá bem, deixa eu explicar aqui. O pessoal, o professor estava explicando algumas coisas relacionadas ao Covid, né? Então, eu vou tentar resumir o que ele falou aqui de mais importante. A gente, no Brasil, está preocupado com a Europa, porque está chegando aos nossos ouvidos, né? Que essa segunda onda do Covid na Europa está mais forte. E ele explicou que para nós da América, o que está acontecendo? Nós não tivemos ainda uma redução da primeira onda. Ou seja, a gente está na primeira onda e ela não está baixando. Né? Na Europa teve uma diminuição, na América não teve. Então segue igual. Né? Para nós segue igual o contágio com o Covid. Então, o que ele explicou é o seguinte: um vírus, uma pessoa nunca morre por causa de um vírus apenas. Ela morre por causa da associação
que esse vírus faz com outros micro-organismos, com certas bactérias, com certos parasitas. Então, o que a gente vê por aí é essa ressonância com o Covid, entendeu? O Covid, ele não é um fenômeno que tem apenas um micro-organismo, que tem apenas o coronavírus, não. Tem várias outras bactérias agindo ali e provocando aquele quadro tão infeccioso que tira a vida de tantas pessoas. Ok, maestra, puedes seguir adelante. Pues otro de los elementos a considerar es que cuando me refiero a microorganismos, tenemos microorganismos que ya reconocemos que ya han estado con nosotros, a esos los denominamos microbioma. Y va a haber otros microorganismos con los que no habíamos establecido comunicación, y esos son de reciente interacción. Então, o professor está falando que existem certos organismos que a gente nunca tinha visto interação entre eles, que são os microbiomas. E há outros micro-organismos que sim, entendeu? Que já teve interação deles em outros fenômenos, em outros quadros. Cuando una persona llega a tener una prueba positiva, y eso incluso está documentado, puede ser porque ya estuvo en contacto con otras variedades de coronavirus, con otras variedades de virus que generan gripes, gripe común, y que guardan semejanza en esa información genética que tiene. O que o professor está falando é que às vezes quando a gente vê um quadro muito forte de Covid, é porque a pessoa já teve contágio antes com Covid. Entendeu? E aí, o que aconteceu? O corpo, as células guardam aquela memória. Então, quando se contamina de novo, é um quadro bem mais forte. Así es. Y uno de los elementos esenciales es cómo el par biomagnético puede ayudar en el sistema inmunológico, es explicando de forma esencial cómo es que funciona el par biomagnético. Está regido por diferentes principios. El par biomagnético es una técnica que describe el doctor Gois desde 1988, el doctor Isaac Gois Durán. Então, como é que o par biomagnético ele pode ajudar nesse momento, né? O par biomagnético, desde 1986, foi criado pelo professor Gois Durán e Dr. Gois Durán. E ele tem uma maneira muito poderosa e muito efetiva de agir sobre os micro-organismos. Bien. Los principios que lo rigen, uno de ellos es el principio de simbiosis, simbiogénesis. La simbiosis es la relación ecológica que establecen diferentes especies de microorganismos. Todos se ven beneficiados. Uma das propriedades do par biomagnético é com o poder que os ímãs têm sobre as simbioses. O que é a simbiose? É uma rede de comunicação que existem entre micróbios, entendeu? Eles nunca trabalham sozinhos, é como se fosse uma rede de Facebook, um vai fazendo amizade com o outro, e ali está sempre um conectado. En esta sintonía, cuando se establece una relación, en el ejemplo de coronavirus con una bacteria, lo que nosotros ubicamos es esa comunicación, y lo que buscamos es equilibrar esa información que existe entre ambos microorganismos. Então, o que o par biomagnético faz? Ele corta essa comunicação entre dois micro-organismos, entendeu? Que estão ali fazendo um verdadeiro auê para destruir a saúde das pessoas. Então, o par biomagnético, ele faz o quê? Ele destrói esse canal. E aí, destruindo esse canal, o que acontece? Toda a sintomologia desaparece. Sobre todo porque todo lo que tiene que ver con virus de ADN o de ARN nos van a transmitir información para actualizar nuestra genética, nuestro genoma. Y todo lo que tiene que ver con bacterias también son parte de nuestro código genético, representan más del 80% de la información genética que nosotros tenemos. Tanto bactérias quanto vírus, eles trazem informações genéticas, entendeu? No caso das bactérias, 80% já está no nosso código genético. E os vírus também trazem informação para nosso corpo. Entonces, de ninguna forma, el objetivo de par biomagnético es acabar o matar microorganismos,
simplemente es regular lo que tenemos, lo que adquirimos. Então, olha que interessante. O par biomagnético, ele não acaba, ele não anula nem aquele vírus, nem a bactéria, porque como vocês sabem, a gente precisa deles no corpo. Mas ele anula essa informação negativa que ele traz para as células, para o corpo, que produz sintomas e produz doenças. O par biomagnético, ele corrige isso, ele anula isso. Então, aquele micro-organismo já não está ali mais para fazer nenhum mal. Entonces, nuestro organismo lo reconoce, lo incorpora, es capaz de generar una memoria inmunológica. Esa es una de las grandes ventajas. Então, o que o par biomagnético faz? Olha só, uma das grandes vantagens é essa. Como o nosso corpo absorve essa informação que aquele micróbio trouxe, né? Fica ali registrado como um fator de imunidade, né? Então, como você cria, como você pega essa informação e absorve ela, o que acontece? Não tem ali um agravamento da sintomologia, porque o par biomagnético corrigiu aquele excesso que ia provocar uma infecção ou um quadro patológico muito forte. Então, ele diminui isso e com essa informação se provoca aí um sistema imunológico. El siguiente principio es entropía. Entropía es el caos de un sistema. Esto es importante porque se aplica en diferentes escalas. En este momento que hablamos de esta sindemia generada por coronavirus en su nueva variante y que va a seguir presentando mutaciones que igual es parte de su biología, cuando nosotros hablamos de entropía se refiere a entender el caos de un sistema. En este momento estamos en un caos en diferentes escalas. Caos económico para algunas personas, donde otras tienen que presentar resiliencia. Tenemos otra etapa de caos a nivel biológico por esta nueva interacción y el reconocimiento del microorganismo. Este es el momento preciso en el que se está obteniendo mayor cantidad de información. La entropía, que es este término, nos ayuda a entender ese caos y poder regularlo también a partir de los imanes. E há também essa questão da entropia que o professor está falando, doutor Ricardo, né? Que esse caos que a pandemia está causando na vida das pessoas, né? Não só dentro do corpo, mas fora do corpo também. E isso interfere, né? O que está acontecendo no nosso exterior interfere dentro do nosso interior também. El siguiente término va en relación al magnetismo. La Tierra, el núcleo terrestre, cada planeta, el sistema solar, tiene un campo electromagnético. Y como campo electromagnético tiene una polaridad. Cargas predominantemente positivas y cargas predominantemente negativas. Todo planeta, ele tem a sua carga magnética. E a Terra também tem a sua carga magnética, que envolve tanto os polos positivos como os polos negativos. Então, nós temos essa carga em todo o nosso redor. Así es, como bien mencionas, todo a nuestro alrededor y todo en nuestro interior. Las estructuras más pequeñas a nivel molecular, ¿sí? Los elementos, como es el caso, por ejemplo, del hierro en particular, que es magnético, tiene también protones, neutrones y electrones. Y en los electrones también hay principios magnéticos. Entonces estamos hablando en lo macroscópico, a nivel de sistema solar, por ejemplo, y así cada galaxia, y también a nivel microscópico de subpartículas. El magnetismo está presente en lo más grande y en lo más elemental. Então, o que o professor Dr. Ricardo acaba de explicar é que essa carga magnética, ela existe desde o Sol, dos grandes astros do universo, até mesmo as partículas mais minúsculas dentro do nosso corpo, como os elétrons, os prótons, os nêutrons. Tudo isso tem uma carguinha magnética que tem um campozinho e que necessita de ajustes. Sí, disculpen, un poquito me salí de cuadro. A lo que me quiero referir también es a esto, que cuando nosotros hablamos de ese magnetismo, hablamos de polaridades, ¿sí?
un polo norte, un polo sur, tanto geográfico como también magnético. Y entonces la Tierra tiene un eje de inclinación, un eje electromagnético, y presenta movimientos de rotación en función de ese eje. Ese eje electromagnético presenta variaciones cada cientos de miles de años, ¿sí? Pero para nosotros es importante porque precisamente es a través de campos magnéticos que están presentes en todo nuestro entorno que podemos contribuir a regular esa interacción entre microorganismos y entre nuestro funcionamiento biológico. Então, o maestro estava falando que o planeta, né, que todo o sistema solar, principalmente a Terra, ela, a cada tantos anos, ela sofre uma alteração no campo dela. E a mesma coisa acontece dentro da gente, como esses fatores externos, né, que alteram o nosso campo, e os fatores de micróbios também dentro do corpo, né, como um vírus, uma bactéria que altera o campo magnético dos órgãos do nosso corpo. Otro de los principios es reologismo. Reologismo se refiere al estudio de los ductos, lo que está fuera, lo que compone el ducto y lo que fluye a través de ese conducto en particular. Outra propriedade muito importante do biomagnetismo é o que acontece dentro dos dutos do nosso corpo, ou seja, dentro das veias e dentro das artérias, né? O biomagnetismo ele tem um impacto muito forte sobre essa circulação do que está passando aí dentro dessas veias, artérias e os nossos dutos. Cuando, por ejemplo, en nuestra sangre, los glóbulos rojos, que son estructuras celulares que tienen cargas, polaridades magnéticas, van empujándose unos a otros, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, empujo un imán con el otro. Así nuestros glóbulos rojos en la sangre se van empujando unos a otros junto con el resto de los componentes, el agua, el plasma, las plaquetas, todos se van movilizando. Cuando se modifica ese campo magnético, entonces comienzan a adherirse y comienzan a formar trombos, coágulos. Dentro do nosso corpo, dentro desses dutos, das veias, existem matérias, né? Tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. E esse campo magnético, essa sucção que existe dentro das veias, né? Desses dutos, das artérias, fazem com que tudo caminhe em ordem, né? Tem que ter uma ordem ali, de todo mundo se movendo ao mesmo tempo, com uma cronologia. Mas o que acontece? Quando tudo é alterado, um começa a amontoar em cima do outro e vai virando aquela confusão, e aí começa a ter trombo, começa a ter rolô, e aí estagna tudo dentro dos tubos. Entonces, cuando llegamos a hacer uso de campos magnéticos, uno de los principales beneficios que pueden ser incluso evaluados es cómo la sangre recupera esa movilidad, se ha evaluado con microscopio de campo oscuro, se puede evaluar incluso, es muy significativo en personas en las cuales los glóbulos blancos están elevados y que para efectos de par biomagnético se denomina falsa leucemia, con que una vez que atiendes al paciente, esos glóbulos blancos, plaquetas, tienden a reducir significativamente y te das cuenta de que lo que estaba ocurriendo era un fenómeno de congestión. A eso me refería hace un momento con el principio de reologismo. Então, o professor falou algo muito interessante aqui, né? Muitas vezes a pessoa está com um fenômeno aí como a leucemia, onde teve ali um estancamento, onde não fluiu muito bem os glóbulos, e aí o que aumentou? Esse congestionamento fez com que os glóbulos brancos aumentassem exageradamente, né? E aí o que aconteceu? A pessoa apresenta um quadro muito perigoso. Mas quando você coloca os ímãs ali e começa a terapia biomagnética, volta a fluir dentro desses dutos. E aí esse número volta a diminuir. E há uma correção aí dessa quantidade entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. En la interacción de lo que acabamos de comentar de magnetismo y de reologismo, es que y también este principio de simbiosis,
es que el principio universal de cargas nos ayuda a entender también cómo va funcionando lo que acabamos de describir. En un lenguaje de código de color, cuando nosotros ubicamos una polaridad norte, como la semejanza de la Tierra, ¿sí? Y nosotros ubicamos una polaridad sur, magnéticamente, en el caso de los microorganismos, en la polaridad norte, ¿sí? Generalmente se instalan lo que corresponde a bacterias, parásitos, y en la polaridad sur generalmente se instalan virus y hongos. Estas polaridades también las vemos representadas a través del pH. Si nosotros ingerimos agua, el agua tiene un pH neutro. Si nosotros disociamos el agua, podemos obtener hidroxilos con cargas predominantemente negativas. Acho que a gente está com um problema de internet. Teve uma pausa no vídeo aí do nosso querido Dr. Ricardo. Mas eu vou explicar para vocês o que ele estava falando. Daqueles 3 princípios básicos que ele começou a falar, da simbiose, né, que é a comunicação entre os micróbios, da condutividade dentro das veias e das artérias, né, e também dessa questão do movimento certo das moléculas. O que acontece? A gente vê que na polaridade norte e sul tem sempre uma característica em comum. Na polaridade norte, o que a gente observa? Ali estão as bactérias e os parasitas. Na polaridade sul, estão os vírus e os fungos, tá? Então, a gente observa isso, é igual o pH da água. Estaba compartiendo precisamente ya la interacción de simbiosis, de los campos magnéticos y de reologismo que llevábamos en este momento, y en la confluencia de que en el polo de acidez, en la acidez orgánica, predomina la actividad viral y la actividad por hongos. En el extremo de la alcalinidad, predomina la actividad de bacterias y la actividad de parásitos. Então, pessoal, como eu havia explicado a questão das polaridades, né? Nós temos aqui na acidez as bactérias, os parasitas, na alcalinidade as bactérias e os parasitas, e na acidez nós temos os vírus e os fungos. Bien, de esta interacción, cuando nosotros podemos comunicarnos, por ejemplo, de Brasil a México, aún con estas interferencias en la comunicación, eso es algo que ocurre en lo macro y lo vamos a utilizar como un ejemplo claro. Un ejemplo claro cuando los mismos microorganismos, un virus y una bacteria intentan comunicarse y esa comunicación está alterada. Justo lo que ocurrió hace un momento. Uno de los 2 microorganismos va a realizar una función incompleta, insuficiente o excesiva. Ele está usando aqui o que acaba de acontecer com a gente, né? Nós tivemos aí um bloqueio de comunicação, né? Teve uma interrupção, né? Não, a frequência não estava como deveria ser, não existia conexão entre eu e ele e provocou todo um quadro, né? Provocou aí todo um desastre. Alguns escutavam, outros não. A mesma coisa acontece no corpo, entendeu? Quando essa comunicação aí não está como deveria estar, puf, começa um monte de problema, um monte de doenças e de sintomas. ¿Sí? Entonces, bueno, este evento que acaba de ocurrir no fue planeado, más bien fue descriptivo, vivencial, sí, de lo que de forma fortuita ocurre en nosotros y que tenemos que ser capaces de eso, de reorganizarnos, de establecer ese nivel de armonía, que es otro de los puntos que tocamos el día de hoy y que me comentabas. ¿Cómo es posible que el par biomagnético ayude en el estado emocional? En este mismo ejemplo, la emoción pudo haber sido de angustia,
la emoción pudo haber sido de sorpresa, la emoción pudo haber sido de enojo. Cada quien pudo haber tenido una emoción diferente por un evento de estas características, ¿sí? Y en diferentes zonas geográficas. Quiere decir entonces que la emoción es universal. Tenemos un lenguaje universal. La emoción es uno, el lenguaje es otro. Y el código con el que podemos establecer esta relación microbiológica, también estamos dándonos cuenta que es universal. Un microorganismo que está presente en China, está presente en Europa, está presente en Mesoamérica, está presente en Sudamérica. En todos lados existe un lenguaje universal en común, es el lenguaje de la naturaleza. Y por eso el objetivo es equilibrar esse tipo de linguagem. Isso que ele falou é muito interessante, olha só. No universo inteiro, na natureza, existe a linguagem, né? Existe a linguagem através da fala, através de frequência, através da emoção. Quando caiu aqui a comunicação, eu fiquei desesperada. Alguns ficaram surpresos, outros ficaram frustrados, né? Pelo mesmo problema. Então, às vezes, o que acontece? Essa interferência aí de comunicação, mesmo que seja uma linguagem universal, ela provoca sintomas diferentes, tanto a nível emocional como a nível orgânico. Então, um microorganismo, né, ele pode provocar isso. Bien. Si nosotros ya comenzamos a establecer esta relación, ayudar al sistema inmunológico en el reconocimiento y en la memoria, que un estado emocional puede generar susceptibilidad, puede detonar, puede agravar un estado patológico. Y que nuestro objetivo es regular la actividad microbiológica. Nosotros vamos más allá de lo que tiene que ver con este tema del momento denominado coronavirus. Hace un momento mencionaba leucemia. Hay personas que en este momento siguen falleciendo por leucemia o siguen teniendo complicaciones por leucemia. Una frase que he estado comentando desde hace meses es: la vida es más que solo coronavirus. Es importante, han fallecido personas, pero también es importante porque nos ha permitido entender que las causas de defunción no necesariamente eran por coronavirus, sino como comentábamos hace un momento, es por la interacción con otros microorganismos. Então, isso que o professor Ricardo acabou de falar é muito interessante, né? Ele estava explicando assim que essas reações, elas provocam muitas sintomologias difíceis, perigosas, como a leucemia, né? Muitas pessoas que tiveram coronavírus tiveram aí um quadro muito desajustado com os glóbulos, com a circulação, e isso levou muitos à morte. Mas o biomagnetismo, ele tem o poder de corrigir isso, né? E quando se trata de leucemia, eu conheço esse termo muito bem porque eu já tive, né? E eu não precisei tomar vitamina porque eu estava com um problema muito sério no fígado, afetou todo o meu baço, todas as minhas plaquetas, tudo saiu fora do normal, chegou a zero as minhas hemácias quase, e com o par biomagnético eu pude resolver o problema. Daí estou viva aqui hoje. Então isso que ele acabou de mencionar, isso é algo que eu realmente passei, né? E é incrível o poder que o biomagnetismo tem em ajustar rapidamente isso no corpo, né? De ajustar essa produção aí, ajudar o sistema imunológico a voltar a funcionar e corrigir qualquer problema dentro do corpo a nível de sangue e seja o que for, ou microbiológico. Así es. Comentábamos desde la presentación del tema que íbamos a abordar. ¿Es el par biomagnético la terapia del momento? Puede ser a manera de pregunta y puede ser a manera de afirmación. El par biomagnético es una terapia que desde 1988 la descubre el doctor Isaac Goiz Durán, comienza a tener un desarrollo, comienza a tener métodos de evaluación en los cuales por exámenes clínicos, por evidencia clínica, los pacientes mejoran. Afortunadamente aquí en México, allí en Brasil, en Asia, en diferentes lugares, en Europa, hay par biomagnetistas que están aplicando el sistema, que tienen este lenguaje denominado código patógeno, que nos permite atender oportunamente cuadros, evitando que se compliquen, que nos ayuda a atender también las enfermedades que se asocian, porque esto, lejos de ser una pandemia, se denomina también sindemia.
existen obesidad, hipertensión, que también generan complicaciones y que son los pacientes que se llegan a agravar y algunos de ellos fallecen. Então, o tema da live, né, era o quê? É o biomagnetismo, a terapia do momento, né? Não só de agora, mas desde 1988, ela tem contribuído muito na humanidade, ela tem resolvido muitos problemas em todas essas áreas que nós comentamos aqui, na área circulatória, na área de polaridade, na área emocional, né? E agora que a gente está passando aí por esse problema do Covid, a gente está vendo que por todo mundo, todos os profissionais da área do biomagnetismo, eles estão podendo ajudar os pacientes para que não se agrave, né? Para que não se agrave o problema. Eu mesmo, como sempre tenho uma imunidade um pouco mais baixa, eu já atendi vários pacientes de Covid, eu já tive Covid e tô aqui, né? E vários outros pacientes, eu atendi um paciente de 102 anos que estava com Covid, né? E ele sobreviveu, gente. Eu tive a oportunidade de colocar o par biomagnético nele e ele sobreviveu, tá bem. Eu vou subir uma reportagem com ele, um vídeo falando do caso dele. Então, vocês estão observando aí que em diversos momentos da história, em diversas doenças complicadas, o par biomagnético, ele demonstra muita eficiência, não deixando que o quadro da pessoa piore, mesmo que ele já tenha doenças crônicas degenerativas, entendeu? Ele impede isso de se agravar tanto. Ejemplificando esta globalidad terapéutica, por así denominarla, o esta universalidad terapéutica, por ejemplo, un par, no estoy diciendo que sea el único, un par relacionado con coronavirus que se tiene descrito desde hace años. Tampoco estoy diciendo que corresponda solamente a esta variedad. Estoy refiriéndome a que coronavirus lleva décadas presente en nuestra vida. Existe un par biomagnético que es uretra-uretra. Uretra-uretra es un conducto de vías urinarias del sistema urogenital y la uretra está presente en la fisiología animal y nosotros formamos parte también del reino animal. Y entonces hay especies, llámese gatos, llámese perros, llámese simios, que tienen coronavirus. Ese mismo par aplica para ellos, ese mismo par aplica para los seres humanos, ese mismo par aplica para México, para Brasil, para Asia. Ese es el lenguaje que tiene este sistema, ese es el potencial que tiene este sistema y el describirlo como que es un elemento de actualidad y también es un elemento que está adelantado décadas a un sistema de salud que nos damos cuenta que en algunos temas tiene algunas deficiencias y que es importante que se abra a los temas que tienen que ver con medicinas complementarias y que existe información que puede ayudar en el soporte y la fundamentación de las mismas. Olha que interessante, né? Ele acabou de falar que um dos pares que nós estamos usando para combater o coronavírus é o uretra. Existem 60 tipos de coronavírus por aí. E tanto em animais como em ser humano, a gente observou que o que está provocando, o que mais aparece no fenômeno Covid é uretra-uretra. E tanto em humano como em animal, se instala no mesmo local. E se é um chinês, se é um americano, se é um brasileiro, se é um mexicano, instala-se no mesmo local. Então, vocês estão vendo que as doenças, né, que essas distorções que a gente fala, né, na saúde, elas têm uma linguagem, elas têm um código. E é o mesmo, independente de onde você esteja, da sua idade, né? E há muitas décadas a gente já impacta, né, o coronavírus. Antes que ele virasse isso daí, né, que virou esse fenômeno Covid-19, tinha pessoas que vinham com problema na uretra que estava sendo provocada pelo coronavírus. Así es. Es importante seguir describiendo que si bien estamos esperando en diferentes escalas una vacuna, tenemos que saber cuál va a ser el origen de esa vacuna. Y volvemos a esos elementos en común que tiene Brasil y que tiene México. Van a llegar vacunas y van a llegar de diferentes laboratorios y van a llevar
de ARN, que corresponde a coronavirus, van a llegar de adenovirus, virus que generan actividad en sistema inmunológico y a nivel respiratorio. Y entonces nosotros seguimos en ese tenor de regular la actividad. Para quienes atribuyen la recuperación a la vacuna, la inmunidad a la vacuna que van a adquirir, y para quienes decidieron hacer algo diferente y mejor encargarse de regular su sistema inmunológico, de que esto que describimos como poder interactuar, poder reconocer y desarrollar inmunidad adquirida, forma parte de nosotros. En eso nos ayuda par biomagnético também. Isso que o doutor está falando é muito importante, porque tanto nós aqui como eles lá vão ter que decidir que método eles vão usar para proteger a saúde do fenômeno Covid. Vão vir vacinas de diferentes laboratórios, com código de ADN, com código de ARN. E aí, o que você vai fazer? Você vai preferir tomar uma vacina ou você vai preferir utilizar uma técnica como o biomagnetismo, como a gente explicou aqui hoje à noite para vocês, que corrige todas essas propriedades, todas essas reações que um micro-organismo desenvolve no corpo, né? Porque vocês viram que envolve diferentes micro-organismos, diferentes fatores, né? E aí, o que é melhor usar? Uma vacina ou o nosso sistema, né? Do par biomagnético. Hace un momento revisaba algunas preguntas de Asher Benhur, de los comentarios que nos están colocando, y considero importante los dos que ha puesto aquí sobre el tema. Uno de ellos, si la modificación del campo magnético de la Tierra ha generado alguna actividad relacionada con los microorganismos. La última versión de polaridades de la Tierra ocurrió hace millones de años, ¿sí? Y todavía quedan pendientes millones de años más para que se vuelva a presentar una modificación en ese campo magnético. La interacción del ser humano con nuevos territorios, con el subsuelo, con las excavaciones, con la modificación a nivel de calentamiento global, todo esto genera un nuevo ambiente y los microorganismos tienen también que adaptarse. La manipulación que se hace de los microorganismos también es significativa en su aplicación en la agronomía, en su aplicación en la industria. Entonces, estamos también alterando la actividad microbiológica y tenemos que adaptarnos como ellos también buscan adaptarse. Então, tem muita gente, teve um pessoal que fez uma pergunta aí, falando se a alteração do campo magnético da Terra provocou tudo isso daí nos micróbios, né? Nos vírus e nas bactérias. É muito mais fácil dizer isso através das alterações que nós estamos fazendo no planeta, que nós estamos fazendo no próprio corpo, né? Com ondas de celulares, ondas que a gente observa que a cada dia que passa o nosso corpo recebe mais essas ondas, a alteração que tem na genética dos alimentos, né? Toda a contaminação que nós estamos expostos, as escavações, o excesso de lixo no planeta, a contaminação. Então, isso são fatores que realmente estão alterando atividades microbiológicas, né? Não essa questão aí do planeta en sí. Mencionábamos que existen elementos básicos. En estudios se describe la deficiencia de vitamina D en pacientes que llegaron a cursar con un cuadro por síndrome agudo respiratorio, por SARS, sea por COVID o por cualquier otro cuadro. Si la exposición solar, de acuerdo a nuestro biotipo, nos indica que unos minutos activan la vitamina D, lo mínimo que podemos hacer es, en tiempo adecuado, recordar nuestros baños solares que teníamos. Teve uma pergunta com relação à vitamina D, né? Então, olha só, o sol é uma das melhores fontes de vitamina D. Então, se você quer aumentar a sua imunidade, não deixe de tomar banho de sol. Né? Não fique tão reclusado dentro da sua casa.
tente encontrar tempo para ficar aí com pelo menos 80% do corpo exposto a banhos de sol, para que você possa aí ter uma reposição de vitamina D. Y eso que tiene que ver con lo que estamos describiendo, tiene que ver con el magnetismo solar, tiene que ver con los fotones, tiene que ver con las partículas elementales que se desprenden a partir de esos fotones. Sigue habiendo biomagnetismo, sigue habiendo bioquímica, sigue habiendo física, simplemente en la contemplación y en lo que está en nuestro entorno. Para que podamos asimilarlo, el poder corregir el electromagnetismo de nuestro cuerpo es representativo para dejar de estar correteando microorganismos y enfocarnos en regular nuestra función biológica. Isso que ele falou é muito importante, né? Porque tem aí todas as partículas do universo que o nosso corpo precisa, né? Temos aí o sol, temos aí tantas outras coisas que podem melhorar a nossa imunidade. Então, a gente tem que focalizar, colocar a nossa atenção em fazer tudo aquilo que o corpo precisa para se defender. E não ficar aí inventando ferramentas externas para poder matar um vírus que não trabalha sozinho, né? Que, como a gente explicou aqui, ele trabalha com outros micro-organismos. Então, se você se foca em tomar os seus banhos de sol, se alimentar bem, cuidar do seu emocional e subir sua imunidade, é a melhor vacina que existe. Si queremos entender la salud, tenemos que entenderla en función microbiológica, tenemos que entenderla en actividad física, tenemos que entenderla en actividad electromagnética, tenemos que entenderla en función de la energía. Son elementos básicos. Então, olha só, a gente tem que entender de saúde, né? O que é que dá saúde para o corpo? É remédio? É vacina? Ou é tudo que está ao nosso redor, né? As atividades frequenciais, as atividades magnéticas, né? As partículas que a gente recebe do universo, como as do Sol, que melhoram a nossa imunidade. Então, são essas coisas que nós temos que entender, como até mesmo a polaridade, os campos magnéticos dentro da célula, no nosso corpo, para poder ter saúde e se defender de um quadro como Covid-19. La combinación es que así como existen personas con cuadros iniciales atribuidos a coronavirus o al cuadro respiratorio de origen, si es desde el punto de vista biomagnético, acudan con una persona que conozca el sistema. Allí en Brasil, ahí se encuentran ustedes en biocuraterapias, en México, en diferentes partes del mundo. Existe el sistema, se aplica el sistema. Si es correcto, se verán entonces las reacciones en etapas iniciales. Para quienes ya cursan con un cuadro activo y están recibiendo un tratamiento naturista, de medicina, también pueden recibir la terapia y se optimiza el resultado. Então, pessoal, olha só. Para quem acaba de apresentar a sintomologia do corona, procure imediatamente um terapeuta de imã, né? Existem vários terapeutas por aí que podem e que já têm o protocolo de como tratar o Covid, que farão rastreio biomagnético e identificarão quais são esses micro-organismos que estão fazendo aí essa simbiose para dar esse quadro, seja ele respiratório, seja ele circulatório, porque afeta de diferentes maneiras, né? Seja pela perca do olfato. Então, procurem um terapeuta, ao invés de escolherem aí outros métodos. E mesmo que você já esteja num quadro um pouco mais grave do Covid, tá em tratamento, tá tomando um monte de coisa, tá acamado, busque um terapeuta, porque não vai deixar que isso vá para um nível maior. Então, o biomagnetismo, em qualquer estágio de contaminação do Covid, ele é eficaz, ele é eficiente e ele cura. Desde el aspecto físico, ahora, pacientes que están hospitalizados, pacientes que no pueden acudir presencialmente a una terapia, existen terapeutas de par biomagnético y de bioenergética médica que pueden o podemos realizar sesiones a distancia.
E Y olha, esto es un principio físico, así como podemos establecer en este momento comunicación. Existen formas, existen protocolos adecuados para poder realizarlo, pero también podemos atender y hemos estado atendiendo pacientes de esa forma, hospitalizados a través de una terapia a distancia. e o professor acaba de falar algo muito interessante, né? Aqueles profissionais que são assim habilitados, que têm a bioenergética, né? Que eles usam para fazer tratamento em pessoas que estão dentro de hospitais, né? Quando está dentro de hospital, não tem como levar ele na clínica, ou a gente entrar lá para dar terapia. Mas através da bioenergética e de técnicas, é possível dar o tratamento para aquela pessoa à distância. Assim como eu, vocês e o professor e o Dr. Ricardo estamos aqui nos comunicando, acontece a mesma coisa com o biomagnetismo. Há como se estabelecer uma comunicação aí de tratamento, uma via de tratamento, para poder atender essas pessoas que estão dentro de hospitais. De repente, para quien llega a presentar cierto escepticismo o renuencia a entender cómo podría funcionar la terapia a distancia, podemos preguntarnos cómo podemos establecer esta comunicación. Por antenas, por satélites que se encuentran fuera del globo terráqueo, propiamente en alguno de los estratos externos. Y sin embargo, el tiempo que tarda en establecerse esa comunicación es significativamente diferente a el tipo de vínculo que se establece en una terapia a distancia, que se da en tiempo real, que se da en el momento. Independientemente del uso horario, otro de los ejemplos que tenemos es esta modificación en el horario de Brasil y México, y sin embargo, en este momento, con esa diferencia horaria podemos comunicarnos. Allá son prácticamente las 10:23. Aquí son las 7:23, pero podemos comunicarnos verbalmente. Así la terapia. La terapia puede actuar en tiempo real, independientemente de la zona horaria. Tenemos el gusto de atender personas en diferentes partes del mundo, allá mismo en Brasil, en Estados Unidos, en zonas donde hubo epicentro, como fue el caso de Nueva York en algún momento, y esto sigue funcionando y simplemente ejemplificamos con este lenguaje. Então, olha só, talvez as pessoas pensem, mas como assim? Tá louco? Como é que vai dar uma terapia para uma pessoa que está dentro do hospital? Pelas mesmas vias como eu e você estamos nos comunicando, né? Através de antena, através de satélite. E existem maneiras, existem protocolos para poder atender pessoas à distância. E não envolve espiritismo, não envolve esoterismo, não. Entendeu? O biomagnetismo, ele é uma ciência, né? E existem maneiras de poder fazer essa terapia à distância. Como ele falou, já foi feito em Nova York, já foi feito em vários outros países. Assim, independente do horário, se está noite num lugar e dia no outro, não tem problema. Independente, igual a gente está aqui comunicando com ele. Aqui já são o quê? 10 e tanto, lá é 3 horas a menos. E a gente está estabelecendo uma via de comunicação aqui. E a mesma coisa acontece em tratamento à distância com o biomagnetismo. Y otro sector de atención son las personas que ya salieron del hospital, que concluyeron su tratamiento porque cursaron con algún cuadro respiratorio asociado a coronavirus y viene una etapa de recuperación. Nos dicen en lo oficial, existen secuelas por coronavirus. En lo particular, esas complicaciones, esas secuelas, se dieron por las interacciones. Nosotros atendemos esas interacciones y entonces esa recuperación se optimiza en los pacientes. E olha só, o Dr. Ricardo acabou de falar com relação ao pós-Covid, né? A pessoa sobreviveu, já saiu do hospital, mas está em um monte de sequela, né? Lembra a hora que caiu a comunicação entre a gente aqui que provocou todo aquele rebuliço? O Covid faz a mesma coisa. É igual um furacão. O furacão passou e deixou um rastro de destruição. Aquilo ali tem que ser corrigido, aquilo ali tem que ser ajustado, aquelas sequelas têm que ser tratadas e regeneradas.
Então, até mesmo depois do Covid, depois que os médicos falam que você está curado, você precisa do biomagnetismo para corrigir todas as disfunções, né, que aqueles micro-organismos deixaram dentro do seu corpo. Así es. Estamos a favor de la complementariedad. En lo particular, sé que el uso de elementos complementarios ayuda y va a seguir ayudando a los pacientes. Por eso agradezco muchísimo el poder llegar hasta las personas que se encuentran del otro lado, en Brasil, en diferentes territorios, para poder transmitir este mensaje y para poder pues comentar estos elementos que tenemos en común. Então, olha só, é muito importante, né, essa interação que nós estamos fazendo, porque se pode ter uma informação mais segura, mais eficaz do que envolve todo esse quadro COVID. E o Dr. Ricardo, ele fica muito feliz de poder explicar para vocês aqui no Brasil, né, o que significa tudo isso que está acontecendo pelo mundo afora com o COVID e como tratar. A medicina complementar, ela envolve um papel, nesse momento, muito importante na saúde de todo mundo, porque de uma maneira natural se pode restaurar a imunidade, coisa que a gente não consegue com vacina nem com antibiótico. Sí. Vivimos en un ecosistema, en este planeta, en este maravilloso planeta, del que tenemos mucho por aprender, que tiene millones de años. Nosotros somos extremadamente jóvenes comparados con la actividad de los virus, bacterias, hongos, parásitos. Ellos tienen millones de años. Nosotros estamos aprendiendo a interactuar con todo lo que ya existía, ¿sí? Es importante que sepamos hacerlo de una forma adecuada. La Tierra, al ser un ecosistema, al ser un sistema vivo, constantemente está adecuándose y nosotros con ella. De ninguna forma la Tierra puede ser una entidad inerte, porque entonces estaríamos en la transición hacia otra etapa. Por tanto, necesitamos microorganismos de forma adecuada y armónica. Fuera, porque todos los procesos biológicos externos lo requieren, y también en nuestro interior. Olha só que interessante, né? Nós vivemos num ecossistema e a gente precisa aprender a interagir e a respeitar e a saber lidar com essas barreiras, né? E a gente precisa delas. Porque olha só, não tem como sair por aí matando tudo quanto é vírus, quanto é bactérias, porque você morre. O seu corpo precisa delas. Então, o que a gente tem que fazer? Saber lidar com os problemas que o nosso ecossistema vai apresentando, né? A Terra, ela não é assim um código, não, ela vai sempre passando por processos de mutação. Os micróbios, a mesma coisa, assim como eles estão dentro da gente, eles estão fora, né? Então, o que acontece? A gente tem que aprender a viver com isso, sem provocar tanto estrago, como que uma vacina pode trazer, como sair por aí matando o Covid, através dessa vacina que a gente sabe que não vai funcionar, né? Ou através do que fizeram aí de acabar com a economia do mundo, né? Por causa de um micro-organismo. Então, esse ecossistema a gente tem que aprender e se ajustando e se adaptando, ao invés de tomar essas atitudes tão radicais, né? Como já foram tomadas. Bueno, pues, doctora, quisiera saber más o menos cómo estamos de aquel lado en interés, en tiempo, en Brasil, o de este lado también en México, pues para saber cómo seguimos avanzando en relación a los tiempos de nuestra plática. Nosotros tenemos más minutos porque la live a cada 60 minutos se desconecta, pero como entramos otra vez todavía sigue. E a audiência sigue a mesma. Então, maestra, se necessitas parar ou se queres continuar, deixamos que tu decidas, porque estão todos muito aqui atentos a tudo que tu está falando, porque em Brasil não temos este tipo de informação. Então, nos quedamos muito felizes quando alguém de outro país está disposto a esclarecer-nos a verdade, porque em nossa cultura é tudo muito proibido. A indústria farmacêutica aqui
es muy severa, entonces dejamos a su cargo, que decidas lo que quieres hacer. Ah, ok, muy bien, muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta por ahí que quieras que compartamos y que podamos contestar. Teve Y uma, estamos unos minutitos. teve una persona que habló sobre los minerales. ¿Cuál es el impacto del biomagnetismo con relación a minerales en el cuerpo? Bien, creo que había contestado algo hace un momento, sin embargo podemos enriquecer. Nosotros al interior de la sangre tenemos glóbulos rojos y los glóbulos rojos transportan hierro. El hierro es un material con propiedades magnéticas una vez que se orientan sus espines magnéticos. Entonces, ese es uno de los elementos esenciales del par biomagnético y de los campos magnéticos, que puede ayudar a organizar el magnetismo por ese flujo de los glóbulos rojos que llevan hierro en su interior. Literalmente recuperan el magnetismo óptimo y eso también nos ayuda a recuperar la salud. Então, o professor, o Dr. Ricardo está explicando aqui, né, que dentro do nosso sangue existe o ferro, e o ferro precisa dos glóbulos para poder ser transportado até onde ele precisa chegar. Então, o biomagnetismo nesse sentido, ele é maravilhoso, porque quando ajusta essa circulação, esses minerais chegam até onde eles têm que chegar, assim como o cálcio e vários outros. Entonces, pues contestando a esa pregunta de cómo ayudarían los minerales. Ahora, no es el único elemento que tenemos ferromagnético, el hierro. Puede haber otro tipo de elementos presentes en el cuerpo que son paramagnéticos, que los campos magnéticos pueden empujar. Si bien no los magnetizan, pueden contribuir a que se movilicen. Cuando nosotros hablamos de una sustancia denominada ácido úrico, estamos hablando de una concentración de pH con predominio a la acidez. Entonces, nuevamente lo que describíamos al inicio, los campos magnéticos nos ayudan a equilibrar el pH en nuestro organismo. E o Dr. Ricardo falou aqui, não é somente os minerais, ele acaba de comentar sobre o ácido úrico, né? O ácido úrico também ele pode ser corrigido através do par biomagnético, porque ele é uma distorção do nível de acidez no corpo, que faz com que eleve o nível de ácido úrico. Então, quando você usa o campo do par biomagnético e ajusta essa acidez, automaticamente vai diminuindo esse ácido úrico. Si un extremo se va a la acidez, en compensación, otro extremo se va a la alcalinidad y viceversa, ¿sí? Los extremos son los que establecen esta distorsión donde se instalan microorganismos. Una vez que se identifican esos puntos de distorsión en el cual el parbiomagnetista tiene que realizar una revisión de cada punto, identificando esas distorsiones, se coloca un imán en un extremo dependiendo de la polaridad que haya identificado, y en el extremo opuesto, dependiendo del código que ya existe. Y el objetivo es neutralizar las cargas, empujarlas y con eso equilibrar la distorsión del pH. Toda doença, o doutor explicou que toda doença, toda sintomologia, ela sempre tem dois extremos, um superalcalino e um superácido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente que é terapeuta de imã, a gente tem que fazer o sistema de rastreio para identificar onde estão esses dois pontos, impactar e corrigir. Então, quando começa esse processo de correção, as coisas vão voltando ao normal. E aí, aquela sintomologia desaparece. Pues sí, pues considero que también para la tranquilidad y la agilidad del tema, pues podríamos avanzar ya cerrando finalmente la sesión. No sé si quieras que comentemos algo en particular, pues ya para que también estén tranquilos nuestros visitantes y asimilando la información. Então, pessoal, acho que a gente respondeu a maioria das perguntas de vocês, né? Então, o doutor aqui está falando que tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para a gente poder encerrar a nossa live? Eu acho que todo mundo entendeu bem o ponto, né? Perfecto. Maestro, eu creio que todos entenderam muito bem tudo que teria a decir-nos e explicar-nos. Bueno, pues
De antemano, nosotros continuamos laborando tanto con par biomagnético como con bioenergética, presencialmente y a distancia. Continuamos también con nuestras actividades de capacitación, preparando terapeutas en par biomagnético. Es importante que, si bien nos dicen que hay una nueva oleada, nosotros sepamos estar con la tranquilidad que nos da tomar las precauciones adecuadas, ser prudentes, pero también ser observadores y ser analíticos de la información que nos llega. Nos comentabas de la información oficial. Esperemos que exista la posibilidad de seguir accediendo a información de diferentes tipos. Existen grandes resultados en diferentes tipos de medicinas complementarias. Me toca hablar en este momento de par biomagnético y, sin embargo, todas las terapias complementarias están funcionando y están demostrando que están presentes, están vigentes e funcionam. Então, o doutor Ricardo está falando que segue o trabalho com biomagnetismo, né, com relação ao fenômeno COVID, e segue também os cursos, estão sendo dados treinamentos para a formação de outros terapeutas, porque nunca antes o mundo precisou tanto de terapeutas como nesse momento. E ele também deixa bem claro que todos vocês se informem, analisem, investiguem e busquem a medicina complementar. Porque nesse momento a medicina complementar, ela tem um papel muito maior do que os antibióticos, do que as vacinas. Porque a medicina complementar, ela realmente restaura o equilíbrio do organismo, fortalecendo e restaurando a imunidade. Así es. De ninguna manera estamos peleados con la medicina oficial, con la medicina alopática, de mi parte tampoco con los laboratorios. Mi objetivo es y sigue siendo la salud del paciente, la salud de mi entorno, y espero que esto siga funcionando de esa forma. E não é que ele odeia a medicina convencional ou acha que não tem o seu papel nesse momento. Sim, tem a sua função. Os exames, né? Os casos mais graves que precisam de um balão de oxigênio. Mas a medicina complementar também tem um papel muito importante nesse momento. Bueno, pues cualquier tema adicional estaré pendiente de las preguntas y los comentarios que nos dejan por aquí en esta red social, y pues también pueden seguirnos en nuestras redes particulares, tanto las tuyas como las propias, donde igual seguimos compartiendo información que esperamos sea de utilidad, también en el canal de YouTube. Y pues te agradezco muchísimo, doctora, siempre tus atenciones, siempre tu profesionalismo y las atenciones que tienes también ahí en Brasil. Imagina, doutor Ricardo, nosotros é que estamos muito contentos. Já teria um rato que não nos víamos, que não hacíamos uma live, e todos perguntavam, quando vamos fazer live com o doutor Ricardo? Quando vai vir a Brasil? Quando vai dar cursos acá? Então, nosotros é que agradecemos muito su tempo, su disposição em querer ajudar Brasil em este momento tão complicado e delicado, porque somos o segundo país mais enfermo do mundo. E estamos preocupados porque a contingência sanitária não está funcionando tão bem em Brasil, está aumentando outra vez os casos, pero agradecemos de coração su tempo e esta noite tão hermosa donde pudimos estar juntos otra vez. Claro que sí. Y pues en cuanto haya oportunidad, esperemos estar con gusto allá en Brasil, formando terapeutas. Ya veremos si lo ideal es presencialmente, ¿no? De mi parte es de esa forma, por todo lo que implica el sistema. Y estas cápsulas, esta información lo hacemos remotamente. Pues molto agradecido con todos ustedes, molto obrigado, dirían. Sí, obrigado. Sí, pues les agradezco muchísimo todas sus atenciones. Saludo a todos los que nos acompañaron. Então, o doutor Ricardo agradece muito essa oportunidade. Ele sim quer vir ao Brasil dar cursos, porque o biomagnetismo é melhor presencial, né? Então, o objetivo é ver se ele vem, né, e dar uns cursos aqui para nós.
E ele está à disposição nas redes sociais dele. Eu tenho um post dele, que tem a fotografia dele, que tem todos os dados deles. É só vocês procurarem aí no feed, tá? E entrar em contato com as redes sociais do Dr. Ricardo, deixar perguntas, né? Começar a segui-lo, que ele tem o maior prazer de esclarecer. E ele se despede aqui de nós neste momento. Então, muchísimas gracias, maestro Ricardo, por su atención. Muchísimas gracias. Nosotros mandamos un beso grande, un fuerte abraço. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos también. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Manda para mim ou para o Dr. Ricardo, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito cuidado com a vacina, tá bom? E estejam aí aonde vocês estiverem buscando um terapeuta para ajudar vocês. Beijo grande, tá bom? A gente se vê.